Salve, salve a todos que estão acompanhando aqui o nosso canal de Matemática Básica, onde hoje eu vou continuar falando sobre frações, mas hoje a gente vai ver problemas com frações, tá certo? Então assim, mais um passo aí rumo ao seu conhecimento, tá certo? Rumo ao aprendizado, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bem, gente, em relação a problemas com frações, é importante a gente entender a questão, tá, da linguagem, tá certo? É importantíssimo a gente entender expressões do tipo 1/4, tá certo? 1/4, que vai ser o quê? 1/4 é 1/4, ok? Ou, por exemplo, 2/3, ok? 2/3, o que vem a ser 2/3? 2/3. Então, essa linguagem remete à fração, ok? E, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3/5, ok? 3/5 de x, ok? O que vai querer dizer aí essa linguagem? 3/5 de x. 3/5 de x, pessoal, são 3 partes de 5. O D na matemática, o D no português, passando para a matemática, isso aqui é multiplicação. Então, é 3/5 vezes x, que é a mesma coisa se a gente escrever assim, ó, 3x sobre 5, tá certo? Então, essa linguagem ela é importantíssima que você compreenda bem para conseguir entender os problemas, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui? Um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas ela já leu desse livro? Então, veja, ó, são 132 páginas, é o total, e ela já leu o quê? 7 partes de 11 desse livro. Então, a gente pode interpretar da seguinte maneira, ó, ela leu 7 partes de 11 de, que eu falei para vocês que é a multiplicação, ó, 132. Então, isso se converte aí a uma multiplicação de fração. E aqui, gente, eu vou perceber, ó, tá certo? Com o tempo a gente vai percebendo isso. Você pode tentar dividir, geralmente um dos termos de cima divide ou pelo menos simplifica. Mas você pode tentar dividir 132 por 11, tá certo? E você vai ver que divide. Se você fizer aqui, ó, vou até fazer aqui, ó, 132. Se você for dividir por 11, vai dar 1, que vai dar 11. Vai sobrar 2 e dá-se o 2. E 22 por 11 dá 2, tá certo? Que dá 22 e resta 0. Então, 132 por 11 é 12. Isso aqui vai ficar igual a 7 vezes 12, tá bom? Porque dividiu 132 por 11, deu 12. E o 1 embaixo, tá? Não precisa colocar, porque eu sei que existe. No final vai ficar 7 vezes 12, que vai dar 84, tá certo? Então, ela já leu aí 84 páginas. Se perguntasse quantas páginas falta ler, era só fazer 132 menos 84, tá bom? Aqui você vai emprestar 1, ó, ia ficar 2, vinha 1, 12 menos 4, 8, e 12 menos 8, 4. Então, ela já leu 84 páginas e falta ler aí 48 páginas, beleza? Deu para entender bem a ideia aí dos problemas? Vamos fazer outro exemplo? Joana foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 da quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Joana gastou nessas duas bancas? Então veja, ó, ela inicialmente gastou 1/2 e depois ela gastou 1/3, tá certo? Da quantia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1/2, já que ele quer saber quanto gastou, e pegar o que ela gastou também na outra banca, que foi 1/3. E vou somar isso aqui, gente. Aí, ó, na aula passada a gente viu que para somar com denominadores diferentes, a gente precisa fazer um MMC, né? De 2 e 3, que dá 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. E 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. Logo, eu vou ficar com 5 partes de 6, tá certo? Então, ela gastou 5 partes de 6. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, tá certo? Dividido aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, botar mais uma aqui, ó. Se eu tivesse 6 partes que ela saiu, ela já teria gastado isso aqui, ó, 5 partes, tá certo? Então, ela teria gasto essas 5 partes e estaria restando uma parte das 6. Então, se perguntar qual é o restante aqui desses 5/6,
O restante, pessoal, é 1 de 6. Por quê? Você tinha 6, gastou 5, resta apenas 1. E eles cobram muito essa ideia de restante, tá certo? Muito bem, gente, vamos lá para o número 3. Então perceba, gente, praticando dá para entender bem aqui, ó. Com 16 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias? Veja, 16 litros, ele quer saber quantas garrafas com 2/3 de litro. Se você for calcular 2/3 de 1 litro, tá? Você vai ver que vai dar um número aí complicado, vai dar uma dízima periódica, tá bom? Então o que você pode fazer, tá? Você calcula quanto é 2/3 de 1, e 2/3 de 1, ó, lembrar que aqui é multiplicação de fração, dá 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 1, 3. Lógico. 2/3 de 1 vai dar 2/3, pessoal, tá bom? 1 multiplicado por qualquer número dá o próprio número. Então, isso aqui é o que cabe, tá certo? Aí em cada garrafa, tá? Em cada garrafa. Só que ele tem 16 litros. Então, eu vou pegar o total, que é 16, e vou dividir por quanto cabe em cada garrafa aí, que é quanto? 2/3. Aí eu estou diante de uma divisão de fração, lembrar que tem um aqui embaixo, ó. Aí eu conservo a primeira, tá certo? Divisão de fração, lembra da aula passada? Se não assistiu, volta e vai assistir, tá certo? E multiplica pelo inverso da segunda, ó. Veja que a segunda é 2/3. O inverso vai ser 3/2, tá bom? Você pode facilitar a sua vida aqui se você quiser, mas como é um número pequenininho, ó, vai até ficar fácil. 3 vezes 16 dá 48 e 1 vezes 2 que dá 2. Lembrar que multiplicação de fração não precisa fazer em MMC. É só multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 48 dividido por 2, que dá quanto? Dá 24, tá certo? Então, quer dizer, gente, que ele vai precisar o quê? Vai precisar de 24 garrafas para conter os 16 litros, já que cada garrafa não chega a ter nenhum litro, tem 2/3 de 1 litro, tá bom? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido bem aqui essa aula, onde eu vim falar um pouquinho sobre problemas, um pouquinho mais sobre fração, que é um assunto super importante para quem quer aprender a matemática básica, tá bom? A gente se encontra aí na próxima aula. Se gostou, já sabe, curte, compartilha, porque dessa maneira a gente chega a mais pessoas, tranquilo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!